A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, me chamo Diasnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação ali da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E é um imenso prazer estar reunido mais um dia em uma grande oportunidade para falarmos acerca da palavra do Senhor, né? Glória a Deus! Hoje nós iremos dar início ao capítulo 17 de 1 Samuel. Nós vamos ver, igreja, que no capítulo 16, o Senhor, ele vai prover um novo rei. Vai mandar Samuel e a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi como o novo rei de Israel, um rei segundo o coração do próprio Deus. Então nós vamos dar continuidade a essa história maravilhosa de Davi. E hoje eu quero iniciar o nosso estudo falando um pouquinho mais sobre Davi. Davi, ele foi o 8º filho e caçula da família. Davi tinha tudo para viver e morrer no anonimato, igreja, mas foi um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor colocou sua mão sobre ele. É pena que, ao ouvir seu nome, as pessoas se lembrem imediatamente de seu pecado com Betseba e do assassinato do marido dela. Pois por mais terrível que sejam esses pecados, Davi ele foi um grande homem, igreja, e serviu a Deus de forma extraordinária. Também devemos nos lembrar de como ele construiu e protegeu o reino de Israel, dos muitos salmos que escreveu e dos sacrifícios que fez no campo de batalha para juntar riquezas a fim de construir o templo. Deus perdoou Davi. E o rei pagou caro por seus pecados, mas o Senhor jamais o desprezou, nem recusou seu serviço dedicado. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12, igreja. Davi era um homem com sede de Deus. Invejava os sacerdotes por terem o privilégio de habitar na casa do Senhor e de viver perto de sua presença. No entanto, viu Deus nas montanhas e rios, tanto quanto em seu santuário, e ouviu a voz de Deus no trovão. Para Davi, Deus estava por toda parte, e a maior honra para ele, mais elevada do que de ser um rei, era ser servo do Senhor e cumprir os propósitos divinos da terra. Primeiramente, Deus treinou Davi na solidão, enquanto o rapaz cuidava do rebanho. No momento certo, trouxe-o para o primeiro plano e continuou a prepará-lo por meio do sofrimento. Alguns de seus irmãos o criticaram. O rei tentou matá-lo e os cortesãos mentiram a seu respeito. Mas Davi levou uma vida aberta diante do Senhor e nunca olhou para trás. Não foi perfeito, nem afirmou em momento algum, igreja, que fosse, mas seu coração estava determinado e seu desejo mais ardente era glorificar a Deus e completar o seu trabalho, aleluia. Apesar de ter ocasionalmente vacilado em meio às dúvidas, Davi creu nas promessas de Deus e nunca deu lugar à incredulidade. A dúvida é uma recaída temporária do coração, mas a incredulidade, igreja, ela é uma rebeldia permanente à volição. E disso Davi jamais foi culpado. Mesmo durante o tempo em que permaneceu em território inimigo, buscou maneiras de realizar algo para fazer avançar o reino de Deus. Davi foi uma combinação singular de soldado e pastor, músico e tático militar, comandante e homem comum. Apesar de seus pecados e falhas, que aliás todos nós temos, foi o maior rei de Israel e sempre o será, até que o rei Jesus venha reinar no trono de Davi como príncipe da paz. Da próxima vez que nos sentirmos tentados a enfatizar os aspectos negativos da vida de Davi, devemos nos lembrar de que Jesus não teve vergonha de ser chamado filho de Davi. Aleluia! Então agora nós iremos adentrar no capítulo 17. Depois de termos falado um pouquinho de Davi, eu quero que a igreja abra vossas Bíblias no capítulo 17 de 1 Samuel e nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor, igreja. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socom,
que está em Judá, e acompanharam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E as hastes da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que sairás a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouviu então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu. Espantaram-se e temeram muito. Aleluia! É evidente, igreja, que alguns anos se passaram entre o primeiro encontro entre Saul e Davi e os eventos descritos no capítulo 17, tá? Pelo menos houve um intervalo suficientemente longo para que o rei não reconhecesse o jovem que derrotou Golias. E a gente vai ver lá nos versículos 55 e 58 do capítulo 17. Outro ataque trouxe os filisteus ao vale de Elá, ou Vale do Carvalho, a cerca de 26 quilômetros a sudoeste de Jerusalém e talvez a 16 quilômetros de Belém, nas fronteiras ao sul de Judá. Socó, que vai ter uma referência sobre ele lá em Josué 15:35, e Azeca, em Josué 10:11, eram cidades vizinhas na Cefelá, ou a planície sul de Judá. E entre essas cidades, os filisteus acamparam-se em Esfestamim, termo de Damim, igreja? Os israelitas, liderados por Saul, estavam em uma colina do outro lado de um vale. Em hebraico, significa um desfiladeiro ou vale estreito, com laterais íngremes, em comparação com o vale de Elá, que significa, igreja, no hebraico também um vale ou depressão larga, tá bom? Um vale largo. O homem de estatura gigantesca, chamado Golias de Gade, apresentou-se como campeão dos filisteus e desafiou um oponente do exército de Israel. Uma prática comum, igreja, nas antigas táticas de guerra. Ele tinha mais de 2 metros e 80 centímetros de altura. Usava uma armadura que pesava cerca de 68 quilos. E a haste de sua lança era como um eixo de tecelão, cuja ponta pesava cerca de 9 quilos. O côvado era a distância desde a ponta do cotovelo até a extremidade do dedo médio, cerca de 45 centímetros, igreja. O palmo era a distância entre a ponta do midinho até a ponta do polegar, quando os dedos estão esticados, e mede em torno de 15 a 20 centímetros. Grevas, que a gente vai ver lá no versículo 6, significa perneiras, tá bom? Era uma proteção que ia na região entre os joelhos e o pé. Escudo, ou seja, igreja, era um dardo, tá? Ouvindo então Saul e todo Israel, espantaram-se e temeram muito, lá no versículo 11. Os israelitas sabiam que Saul, o homem mais alto e mais forte do exército, deveria ser o campeão de Israel. E era muito óbvio naquela época, essa decisão, igreja. Davi, ele não ficava o tempo todo no acampamento, igreja, de Saul. Ele passava temporadas com o rei
ou em sua casa, conforme se fazia necessário. Sempre que ele era chamado para ajudar Saul, Davi deixava seu rebanho com um homem de confiança, lá no versículo 20, e se apresentava para o acampamento onde tinha a sua tenda. E nós vamos ver no versículo 54, Davi ele tinha a própria tenda no acampamento. Foi só depois que Davi matou Golias que Saul nomeou um de seus escudeiros. Até então, igreja, ele não era escudeiro de Saul, tá? Davi era um homem conduzido pelo Espírito e todas as suas decisões precisavam estar dentro da vontade de Deus. Outros poderiam ir e vir, como bem lhes aprovesse, mas Davi era conduzido pela mão providencial de Deus. Vemos essa orientação divina nos acontecimentos relatados no capítulo 17. E nós vamos ver que nos próximos versículos teremos ali a história de Davi e Golias. E essa história, igreja, ela é muito conhecida e traz em si mesma lições práticas para a vida cristã. Todos nós enfrentamos gigantes de um tipo ou de outro, mas devemos dominá-los por meio do poder de Deus. E eu quero que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Eu não sei qual é o gigante da sua vida, aquilo que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que assim como Davi, você tem um Deus. Você tem um Deus que é por você, um Deus que está na direção e à frente de todas as coisas, tá bom? Igreja do Senhor, que o Senhor possa te abençoar, te encher da graça dele e do Espírito Santo. E amanhã nós iremos dar continuidade ao capítulo 17. Fique com Deus, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.